Por que você repete os mesmos ciclos? A psicologia explica o eco secreto dos ciclos que você repete. Já aconteceu com você de olhar para a própria vida e perceber que, de alguma forma misteriosa, parece estar sempre voltando para o mesmo ponto? As mesmas dores, os mesmos padrões, os mesmos relacionamentos que começam iguais e terminam iguais. As mesmas escolhas que você jura que não faria mais. A mesma sensação de que, por mais que tente avançar, algo invisível te puxa de volta ao início. Essa repetição silenciosa não é coincidência, não é azar, não é destino teimando em te desafiar. É a psique pedindo para ser vista. Carl Jung dizia que, até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida, e você o chamará de destino. E talvez esse seja o ponto exato onde sua história começa a mudar. No instante em que você para de ver seus ciclos como inimigos e começa a enxergá-los como mensagens. Imagine que existe um espelho profundo dentro de você. Um espelho que não mostra o rosto que você apresenta ao mundo, mas o rosto que você tenta esconder de si mesmo. Esse espelho é formado por memórias, traumas silenciosos, expectativas que você nunca alcançou e versões suas que ficaram congeladas no passado, esperando serem resgatadas. Quando você repete um ciclo, não é fracasso. É esse espelho te chamando. É a vida dizendo: aqui ainda dói, aqui ainda precisa de luz. E sim, eu sei. Dói perceber isso. Dói admitir que talvez não seja o mundo que está te sabotando, mas algo dentro de você que ainda não aprendeu uma lição fundamental. Mas também existe força nessa descoberta. Existe liberdade. Porque, quando você compreende a raiz do ciclo, ele perde o poder. Quando você escuta o que a dor está tentando te ensinar, ela se dissolve. Quando você encara a sombra, ela vira luz. Jung chamava essa sombra de tudo aquilo que você é, mas se recusa a aceitar. E ela é exatamente quem te aprisiona nas repetições. Mas hoje, aqui, agora, você começa a olhar para dentro com outro olhar. Não mais o olhar que se culpa. Não mais o olhar que se diminui. Mas o olhar de alguém que decidiu se libertar. Porque existe algo em você que está despertando. Algo que está pronto para quebrar esse ciclo. Algo antigo, profundo e verdadeiro. E é aqui, neste ponto, que a sua transformação começa. A raiz invisível onde os ciclos nascem. Há dores que você sente hoje, que não nasceram hoje. Há escolhas que você faz agora, que foram moldadas muito antes de você entender o mundo. E há padrões que você repete, não porque quer, mas porque sua mente aprendeu um dia que aquilo era segurança. Carl Jung explicava que a psique humana cria mapas internos, caminhos invisíveis que tentam nos proteger, mesmo quando causam sofrimento. É como se dentro de você existisse uma criança emocional que aprendeu a sobreviver e continua repetindo as mesmas respostas, mesmo que elas já não façam sentido para sua vida adulta. Imagine isso por um instante. Aquela reação que você tem sem pensar. Aquela atração por pessoas que te ferem. Aquele impulso de se sabotar quando algo começa a dar certo. Aquela dificuldade em confiar, avançar, soltar, escolher algo melhor para você. Nada disso é aleatório. São ecos. Ecos de um passado que ainda não foi compreendido. Ecos de feridas que pedem cura. Ecos de memórias que ainda influenciam o que você sente, o que você pensa, o que você acredita ser capaz de viver. Você repete ciclos porque, lá dentro, existe algo que ficou preso no tempo. Algo que ainda espera ser visto. Algo que só quer ser ouvido, não para te destruir, mas para te libertar. Jung dizia que aquilo que você resiste, persiste. E é exatamente isso que acontece com seus padrões repetitivos. Você tenta ignorá-los, fugir deles, escondê-los, mas eles voltam, porque sua mente sabe que só existe evolução onde existe enfrentamento. E talvez pela primeira vez você começa a perceber:
Não é fraqueza, não é destino, não é incapacidade, é um chamado para voltar à origem, para olhar para a primeira versão sua que acreditou que não era suficiente, para a primeira queda que te ensinou a duvidar de si mesmo, para o primeiro silêncio que transformou vulnerabilidade em medo, para o primeiro abandono que te convenceu de que só merecia migalhas. Os ciclos não são inimigos da sua evolução, eles são a porta de entrada da sua evolução. E quanto mais você tenta fugir deles, mais forte eles ficam. Porque a mente quer te curar, e não há cura sem consciência. Agora, algo dentro de você começa a entender. Um fio se puxa, uma lembrança respira, um pedaço esquecido da sua história pede luz, e você sente que, apesar de tudo, existe algo em você que está pronto. Pronto para ir mais fundo, pronto para enxergar, pronto para romper. Porque no fundo você sabe, não foi para viver preso a ciclos que você veio ao mundo. Você nasceu para transcendê-los. O momento em que a vida te mostra a sua sombra. Há um instante, quase sempre silencioso, em que você percebe que está vivendo a mesma situação pela 5ª, 7ª, 10ª vez. Esse instante é decisivo. É como se o tempo parasse por um segundo, e algo dentro de você sussurrasse: de novo? Esse de novo não é ironia, não é julgamento, é um aviso, é sua sombra tentando se revelar. Carl Jung descrevia a sombra como tudo aquilo que você é, mas evita reconhecer. Seus medos que você esconde, seus desejos que você reprime, suas fraquezas que você camufla, sua raiva que você nega, sua dor que você varre para debaixo do tapete, sua necessidade de amor que você tenta disfarçar. A sombra é o território onde vivem todas as partes suas que ficaram presas no escuro, porque você julgou que elas eram feias demais, frágeis demais, exageradas demais. Mas aqui está a verdade. É exatamente essa sombra que te prende nos seus ciclos. Quando você ignora sua raiva, ela volta como autocobrança. Quando você ignora sua dor, ela retorna como relações sabotadoras. Quando você ignora seu medo, ele se transforma em procrastinação, isolamento, indecisão. Todas as partes que você rejeita, voltam. E voltam em forma de vida repetida. É por isso que Jung dizia que não existe despertar de consciência sem dor. Porque antes de se libertar, você precisa enxergar aquilo que evitou ver por toda uma vida. E esse é o ponto que poucos têm coragem de encarar. A maioria tenta anestesiar a sombra, com distrações, com relações superficiais, com trabalho excessivo, com vícios emocionais, com a necessidade de parecer forte o tempo inteiro. Mas você está fazendo algo raro. Você está olhando para dentro. E é nesse momento, quando você encara sua própria sombra, que algo muito importante acontece. A vida perde o poder de te empurrar para os mesmos ciclos, porque agora é você quem está olhando de frente para aquilo que realmente precisa ser transformado. Pela primeira vez, você percebe que não está quebrado. Você está apenas reencontrando partes suas que foram deixadas para trás. E quando você compreende isso, algo dentro de você relaxa, como se uma verdade antiga, esquecida, começasse a emergir das profundezas. Eu posso mudar. Eu posso escolher diferente. Eu posso romper o padrão. Eu posso reconstruir quem eu sou. E essa simples percepção é o início da sua libertação. O piloto automático que controla sua vida sem você perceber. Há uma parte sua que age antes de você pensar. Uma parte que reage antes mesmo que você entenda o que está acontecendo. Uma parte que escolhe por você. E quase sempre te leva para os mesmos lugares. Carl Jung explicava que grande parte da nossa vida é guiada pelo inconsciente automático. Padrões emocionais aprendidos na infância, crenças herdadas, medos internalizados, comportamentos repetidos por sobrevivência. É como se dentro da sua mente existisse um piloto automático, programado por versões antigas de você. Versões que tinham medo de perder.
Versões que precisavam se calar para serem aceitas. Versões que acreditavam que amor era sinônimo de esforço. Versões que aprenderam a se contentar com pouco, porque o muito sempre parecia distante. E com o tempo, essas versões tomam o volante. Elas decidem com quem você se relaciona, o que você tolera, o que você evita, o que você permite, o que você acredita ser capaz de conquistar. E o mais impressionante é que tudo isso acontece sem que você perceba. É por isso que você acorda, algumas vezes, exausto de repetir as mesmas histórias, sem entender por que continua atraindo pessoas, situações e sentimentos tão parecidos. Não é falta de força, não é falta de vontade, não é falta de inteligência. É apenas o piloto automático cumprindo a programação que recebeu um dia, quando você ainda não tinha consciência suficiente para escolher diferente. Jung dizia que nós não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Ou seja, você não muda porque força uma nova vida. Você muda porque entende a vida que já vive e decide reprogramá-la. E é exatamente isso que está começando a acontecer com você. À medida que você observa seus ciclos, percebe que existe uma lógica emocional por trás deles. Uma lógica silenciosa, mas poderosa. Algo que tenta te manter seguro, mesmo que te mantenha preso. Mas aqui está o ponto de virada. A partir do momento em que você identifica o piloto automático, você pode assumir o volante. Você pode questionar seus impulsos. Você pode escolher novos caminhos. Você pode reescrever aquilo que parecia definitivo. Você pode romper com o passado sem perder sua história. Você pode construir uma versão de si mesma que não repete, mas evolui. E talvez, pela primeira vez, algo dentro de você comece a despertar. Eu posso dirigir a minha vida. Eu posso desativar esse padrão. Eu posso criar um novo caminho. O que antes era repetição, agora começa a se tornar consciência. E consciência, para Jung, sempre foi o primeiro passo da liberdade. O círculo viciado entre dor, escolha e repetição. Existe um ponto do ciclo que quase ninguém enxerga. Um ponto onde a dor cria a escolha, e a escolha recria a dor. É um loop. E quando você percebe, já está vivendo tudo de novo. Carl Jung ajudava seus pacientes a entender que a mente humana tende a buscar aquilo que é familiar, não aquilo que é saudável, porque o familiar dá a sensação de controle, mesmo quando destrói você por dentro. Se você cresceu acreditando que precisava merecer amor, vai escolher pessoas que te fazem provar o tempo todo que é digna. Se você aprendeu que falar o que sente gera conflito, vai engolir palavras até adoecer emocionalmente. Se você associou progresso à punição, vai se sabotar toda vez que estiver prestes a vencer. Se você aprendeu que felicidade é fugaz, vai sentir culpa quando estiver feliz demais. Percebe? A dor molda a crença. A crença molda a escolha molda o ciclo. E o ciclo recria a dor. É uma dança silenciosa entre o que você quer e o que a sua história pré-determinou que você aceitaria. A pergunta é, por que isso acontece? Porque as partes de você que sofreram ainda estão no comando. E elas fazem escolhas com a lógica da sobrevivência, não com a lógica do seu futuro. Essas partes acreditam que é melhor repetir o conhecido do que arriscar o desconhecido. É melhor aceitar migalhas do que enfrentar o vazio. É melhor ser pequena do que correr o risco de fracassar sendo grande. É melhor tolerar a dor do que enfrentar a mudança. A dor ensina, mas também vicia. E ninguém fala sobre isso. Ninguém fala sobre como certos ciclos são tão profundos que começam a te dar a ilusão de que você é aquele padrão. Eu sou assim. Eu sempre erro nisso. Eu só atraio gente complicada. Eu só sirvo para sofrer. Mas isso não é quem você é. Isso é apenas o que você aprendeu. E tudo que é aprendido pode ser desaprendido. Quando Jung tratava os repetidores de ciclos, ele os guiava para uma pergunta simples
mais brutal. O que dentro de você ainda está tentando ser percebido. E talvez essa seja a pergunta que você precisava ouvir hoje. Porque ela abre portas. Ela te obriga a olhar para dentro com coragem. Ela enfraquece a ilusão de que você é vítima do destino. Ela te devolve o poder de mudar. E ao ouvir essa pergunta, algo dentro de você começa a se mexer. Algo antigo, mas vivo. Um pedaço seu que está cansado de sobreviver. E finalmente pronto para viver. O dia em que você descobre que não é o ciclo, é o seu limite que está pedindo evolução. Existe um momento intenso, quase doloroso, em que algo na sua vida quebra por dentro. E não é um quebrar de destruição, é um quebrar de despertar. É quando você percebe que não aguenta mais, que não suporta repetir a mesma história pela milésima vez, que não consegue mais se reduzir para caber em algo que nunca foi seu, que não dá mais para viver na lógica do quase feliz, quase amado, quase seguro, quase livre. Esse é o ponto de virada que Carl Jung chamava de tensão necessária para o salto da consciência. É quando sua psique, cansada de repetir, começa a empurrar você para fora da zona de conforto. Mesmo que isso doa, mesmo que isso assuste, mesmo que isso arranque pedaços do que você acreditava ser verdade. Porque ciclos não se rompem com vontade, ciclos se rompem com ruptura interna. E essa ruptura acontece exatamente no instante em que você entende que não é o padrão que é forte demais, é você que cresceu demais para encaixar nele. A repetição dos ciclos, na verdade, é a vida tentando te avisar que você está pronto para algo que sua mente ainda teme assumir. É como se sua história estivesse dizendo: você já aprendeu tudo o que esse padrão podia te ensinar. Agora evolua. E talvez você esteja sentindo isso agora. Essa inquietação profunda, esse incômodo que não passa, essa sensação de que está vivendo uma versão apertada de si mesmo. Isso não é ansiedade. Isso é expansão. Jung dizia que quando a alma quer crescer, ela começa destruindo o que não serve mais. E é exatamente assim que você se sente, como se algo estivesse desmoronando, mas ao mesmo tempo abrindo uma nova dimensão dentro de você. É o paradoxo da evolução. Você perde antes de ganhar. Você solta antes de receber. Você despedaça antes de renascer. E no meio desse processo, existe uma verdade silenciosa surgindo. Eu não sou os meus ciclos. Eu sou a pessoa que está pronta para superá-los. Perceber isso muda tudo. Porque quando você entende que a repetição não é castigo, é convite, algo dentro de você desperta. Você começa a questionar o que antes parecia definitivo. Você começa a enxergar as saídas que antes ignorava. Você começa a sentir uma força que antes estava adormecida. E pela primeira vez você entende: o ciclo não é seu inimigo. O ciclo é o portal, e você está atravessando. A revelação. O ciclo não quer te aprisionar. Ele quer te mostrar quem você ainda não se tornou. Há um momento em que você começa a perceber que aquilo que sempre chamou de problema, talvez fosse, na verdade, um chamado. Um chamado para despertar, para ver, para evoluir. Carl Jung dizia que o ser humano não muda pela lógica, mas pela experiência emocional que quebra a antiga percepção de si mesmo. E é exatamente isso que seus ciclos fazem. Eles quebram, repetem, pressionam, apertam, até você finalmente enxergar o que antes estava escondido. Mas há um detalhe que ninguém te contou. O ciclo não se repete para te punir. O ciclo se repete para te revelar. Ele revela o que você tolera sem perceber, o que você aceita por medo, o que você deseja mas não assume, o que você sabe que precisa mudar, o que você esconde de si mesmo, o que você perdeu ao longo da vida e, principalmente, quem você está destinado a se tornar. É como se cada repetição fosse uma peça do quebra-cabeça e apenas agora você estivesse começando a ver a imagem completa. Jung explicava que a psique tenta criar integração.
unir as partes fragmentadas para que você se torne inteiro novamente. E os ciclos repetitivos são o mecanismo mais poderoso dessa integração. Eles jogam luz exatamente onde existe divisão dentro de você. Por isso, quando você vive o mesmo relacionamento tóxico de formas diferentes, não é azar. É uma mensagem. Aqui você ainda não se escolheu. Quando você volta para a mesma dor emocional, não é fraqueza. É um convite. Aqui você ainda não se acolheu. Quando você repete o mesmo erro, não é incompetência, é clareza. Aqui você ainda não despertou. E quando você percebe isso, algo muda por dentro. Porque você entende que não está perdido, não está quebrado, não está sendo castigado pelo destino. Você está sendo conduzido. Conduzido a ver o que você evitou olhar, o que você deixou para depois, o que você prometeu curar, o que você jurou que um dia encararia. E agora chegou esse dia. A repetição não está te destruindo. Ela está preparando você para que você finalmente deixe de ser uma consequência da sua história e se torne o autor da sua próxima versão. É aqui que começa o giro, a virada, o ponto de inflexão. Porque quando você entende a função do ciclo, você para de resistir e começa a transformá-lo. E é exatamente nesse ponto que a sua consciência desperta um novo tipo de força. A força de quem começa a enxergar além da dor, além do medo, além do padrão. A força de quem percebe que o ciclo não é o fim, é o início da verdadeira mudança. A escolha que muda o destino. Quando você decide não ser mais a mesma pessoa, existe um instante, discreto, mas poderoso, em que você percebe que continuar vivendo os mesmos ciclos dói mais do que enfrentá-los. E é exatamente nesse instante que nasce a transformação verdadeira. Carl Jung acreditava que nenhuma mudança real acontece enquanto a pessoa ainda estiver confortável na antiga versão dela mesma. Porque a mente só se move quando a alma começa a pedir por algo maior. E talvez esse algo maior esteja chamando você agora. Sabe quando você sente que não combina mais com certos ambientes? Que não consegue mais aceitar certas conversas? Que não se encaixa mais em certas relações? Que não tolera mais certas dores? Isso não é arrogância. Isso não é frescura. Isso é evolução. É a psique empurrando você para fora da identidade antiga, aquela que carregou traumas, medos, inseguranças, repetições, em direção a uma versão que você ainda não conhece, mas já sente nascer dentro de si. Mas aqui está a parte mais importante. A ruptura do ciclo não acontece no mundo externo. Ela acontece dentro de você. Você rompe um ciclo quando escolhe agir diferente, pensar diferente, sentir diferente, mesmo que tudo em você ainda queira repetir o padrão antigo. Você rompe um ciclo quando decide falar quando antes se calava, dizer não quando antes aceitava o inaceitável, encerrar vínculos que machucam, parar de tentar salvar quem nunca quis ser salvo, criar limites mesmo tremendo por dentro, tratar-se com respeito, mesmo sem saber como fazer isso ainda, olhar para si primeiro sem sentir culpa. Isso é força emocional. Isso é maturidade psicológica. Isso é autotransformação. E talvez você esteja descobrindo agora o que Jung repetia tantas vezes. Mudar não é se tornar outra pessoa. É deixar que a pessoa que você realmente é, finalmente apareça. Porque no fundo, você sempre soube que merecia mais, que podia mais, que era maior do que o padrão que repetia. O problema é que você não se via, e quando a gente não se vê, a gente aceita qualquer coisa. Mas agora você está se vendo, devagar, profundamente, de um jeito novo, quase revelador. E quando você começa a se ver, tudo muda. Muda quem você atrai, muda o que você aceita, muda o que você busca, muda o que você tolera, muda o que você chama de amor. Porque quando a consciência desperta, o padrão desaba. E é aqui,
Exatamente neste ponto entre o velho que dói e o novo que chama, que você faz a escolha que muda o destino. Eu não vou mais viver como vivia. E quando essa frase se torna verdadeira dentro de você, o ciclo não consegue mais te alcançar. A integração, quando você abraça suas partes e finalmente se torna inteiro. Chega um momento em que a luta interna perde força, não porque você desistiu, mas porque finalmente entendeu que não precisa mais lutar contra si mesmo. Carl Jung explicava que toda a jornada humana caminha em direção à integração, o encontro entre quem você aparenta ser e quem você realmente é, entre a persona que você mostra ao mundo e a verdade silenciosa que você guarda no fundo da sua alma, entre o que você deseja e o que você teme, entre o que você vive e o que você merecia viver. É nesse encontro que os ciclos começam a desaparecer, porque a repetição não é apenas dor, ela é um sinal de divisão interna, um conflito entre partes suas que nunca conversaram entre si. De um lado, a parte que quer avançar, do outro, a parte que tem medo. De um lado, a versão que sonha, do outro, a versão que ainda acredita que não merece. De um lado, você, do outro, a sua sombra. Mas algo começa a mudar quando você passa a ouvir essas partes com respeito, quando você para de se culpar por sentir o que sente, quando você entende que sua fragilidade também é parte da sua história, que seus erros não definem seu valor, que suas quedas foram tentativas de sobreviver, que suas reações foram mecanismos de defesa, não defeitos de caráter. E pela primeira vez, você começa a perceber: você não é dividido. Você apenas nunca foi ouvido por você mesma. Essa percepção abre uma porta emocional poderosa. Porque, quando você acolhe suas partes feridas, elas param de controlar sua vida em silêncio. Quando você dá espaço para sua dor falar, ela não grita mais através dos ciclos. Quando você aceita que existe medo, ele deixa de te paralisar. Quando você encara sua sombra, ela perde o poder de conduzir seus relacionamentos, suas escolhas e seus caminhos. Jung dizia que a cura acontece quando a pessoa se torna inteira. Não perfeita, inteira. E ser inteiro é permitir que todas as versões suas existam, se expressem e encontrem lugar dentro de você. A versão que sofreu, a versão que caiu, a versão que amou demais, a versão que se abandonou por medo de perder alguém, a versão que acreditou em pouco porque nunca teve muito, a versão que tentou ser forte o tempo inteiro, a versão que chorou calada para não preocupar ninguém, a versão que precisou endurecer para sobreviver, a versão que se perdeu, tentando agradar o mundo. Todas elas fazem parte de você, mas nenhuma delas precisa mais escrever sua história sozinha. É nesse instante de compreensão profunda, quase espiritual, que você percebe que o ciclo não está se repetindo mais. Ele está se dissolvendo, porque agora, pela primeira vez, você está inteira, você está presente, você está consciente, você está se tornando a pessoa que sempre pressentiu que poderia ser. A repetição perde a força quando você encontra a si mesma. E você está encontrando o renascer. Quando você assume o controle e o ciclo finalmente se rompe, há um instante silencioso, quase sagrado, em que tudo dentro de você se alinha. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você ficou mais consciente. Esse é o ponto exato em que os ciclos se desfazem. Não com explosão, não com mágica, mas com entendimento. Carl Jung dizia que a verdadeira libertação acontece quando você para de fugir de si mesma. E é isso que você está fazendo agora. Você está deixando de ser a pessoa que repete para se tornar a pessoa que escolhe. E essa mudança é gigantesca, porque quando você escolhe, você assume o volante da própria vida. Você decide o que permanece e o que vai embora. Você cria limites que antes não conseguia criar. Você rompe vínculos que antes jurava que nunca teria coragem de romper. Você se afasta do que te machuca. Você se aproxima do que te nutre. Você constrói, passo a passo,
a estrutura emocional da mulher ou do homem que você nasceu para ser. E o mais bonito é que essa mudança não é gritante. Ela é sutil, mais profunda, lenta, mais definitiva. Porque quando a consciência desperta, até o silêncio muda, o olhar muda, o passo muda, a energia muda. Você começa a perceber que não combina mais com aquilo que te machucava. Não se encaixa mais em padrões que te encolhiam. Não tolera mais o que te diminuía. Não se interessa mais pelo que te destruía. Por quê? Porque você não é mais a mesma pessoa que entrou naquele ciclo um dia. Você está se tornando a versão que sempre existiu dentro de você, mas estava adormecida pela dor, pelo medo, pelas sombras. Jung dizia que a jornada do ser humano é tornar-se quem se é. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Você está se tornando quem você realmente é. E quando isso acontece, não existe ciclo capaz de te prender. E talvez no fundo do seu peito, você esteja sentindo algo que não sentia há muito tempo. Uma vontade nova de viver, de se escolher, de se amar, de se respeitar, de seguir adiante sem carregar o peso de tudo o que passou. Isso é renascimento. É quando a dor que te moldou deixa de comandar você. É quando a sombra que te limitava vira experiência. É quando a história que te repetia vira combustível para a sua expansão. A repetição acabou, porque você despertou. E a partir deste ponto, cada passo que você der será consciente, inteiro e seu. Você não está mais vivendo por sobrevivência. Está vivendo por propósito, por integridade, por verdade, por amor próprio. E isso, silencioso, profundo e real, muda absolutamente tudo. Reflexão final. O diálogo com a sua própria alma. Respire fundo, sinta o ar entrar. E pela primeira vez hoje, apenas esteja aqui. Não com o peso das expectativas, não com a pressa de resolver tudo, não com o medo do amanhã. Apenas você, diante de si mesma. Imagine que sua alma está sentada ao seu lado agora, silenciosa, atenta, presente. E nesse instante, ela segura sua mão e diz: você não falhou. Você só está voltando para casa. Voltando para aquilo que sempre soube, mas esqueceu. Voltando para a força que sempre teve, mas duvidou. Voltando para o amor próprio que sempre foi seu, mas nunca aprendeu a receber. Sinta por um momento a grandeza disso. Toda vez que você se repetiu, não foi fraqueza. Foi sua alma tentando te mostrar onde você ainda precisava de luz. Toda vez que você caiu, não foi o fim. Foi um convite para levantar diferente. Toda vez que você se perdeu, não foi abandono. Foi transformação acontecendo no escuro. Agora coloque a mão no peito e sinta esse pulsar. Ele não está batendo por acaso. Ele está batendo por você, por sua história, por tudo que você ainda vai viver, por tudo que você deixou de aceitar. E agora começa a escolher. Diga a si mesma, em silêncio ou em voz baixa: eu me liberto dos ciclos antigos. Eu me permito ser nova. Eu me permito evoluir. E enquanto você diz isso, algo muda, algo se realinha, algo desperta. Porque hoje, você não está apenas ouvindo palavras. Você está assinando um pacto interno. Um pacto com a sua consciência, com sua força, com sua verdade, com a pessoa que você está se tornando. E que isso ecoe na sua alma. Você merece uma vida que não repete dor, mas revela evolução. E você está pronta para essa vida. Respire mais uma vez e devagar, profundamente. E sinta, você acabou de renascer um pouco. Se esse vídeo tocou você, se alguma parte do seu coração despertou, então não deixe essa transformação morrer aqui. Inscreva-se agora, ative o sininho e faça parte dessa jornada de consciência que estamos construindo juntos. Aqui, você nunca mais vai caminhar sozinha pelos labirintos da mente. Aqui, cada vídeo é um espelho, cada mensagem é um portal.
Cada reflexão é um passo rumo à sua melhor versão. Então clique agora. Entre para a nossa família e prepare-se, porque a próxima palavra pode mudar tudo dentro de você.